Bom, hoje a frase que nós vamos trabalhar é uma frase conhecida de Joana de Ângeles, né? Mentora de Divaldo Franco, onde ela trabalha o seguinte: a tua vida possui um alto significado. Descobrir o sentido da existência e, para que te encontres aqui, eis a tua tarefa principal. Qual o significado da nossa vida, da nossa existência? O que ela é, na verdade? Qual o sentido de estarmos aqui, né? Descobrir isso é para nós um significado de alta escala, para que a gente possa nos posicionarmos diante de Deus. E Joana de Ângeles, ela vem trabalhando sempre essa área do psiquismo para que possa nos dar essa orientação, esses ensinamentos, como procedermos para que a nossa vida possa ter sentido, possa ter significado, além do que nós percebemos, além do que nós vimos, além do que nós sentimos. E aqui nós temos mais um vulto representativo da doutrina espírita. Abel Gomes, natural de Senador Firmino, transferiu-se residência para Sofudu e ali desenvolveu um trabalho belíssimo, grandioso, dentro da doutrina espírita. Talvez, junto com a Iris Terezinha, que era de Jubá, e semana que vem nós vamos falar sobre ela, trouxe para não só a Sofudutra, como para a nossa região, um grande desenvolvimento doutrinário. Bom, continuando com os nossos estudos, Kardec afirma: o espírita deve ser um idealista, crítico, corajoso, na busca da verdade, sonhe no futuro, uma visão renovadora, mente iluminada no encontro com Deus no plano cósmico. E aqui Kardec resume em poucas palavras o que é, na verdade, ser um espírita dentro daqueles princípios de evolução, de crescimento, de estudo, de entendimento, onde ele faz referência do ser como ser integral, um ser holístico, não é? Bem, estimule a penetrar no mundo das almas e a descobrir as profundas histórias do mundo das existências nos campos individuais e coletivos. Leon Denis, autor desse texto, que é considerado como um apóstolo da doutrina espírita, junto com Kardec, foi um dos grandes baluartes da doutrina espírita. Ele tem verdadeiros tratados da filosofia espírita. É, sem dúvida, um dos grandes ou o maior nome dentro da filosofia espírita. Trabalha com fé, com olhares iluminados por pensamentos divinos. Uma mentalidade espiritualizada será capaz de sobrepor as dificuldades da humanidade na sua travessia rumo à regeneração. Todos nós sabemos que nós estamos num momento de transição. Nós estamos num momento de crescimento, de evolução, onde cada um de nós deverá contribuir de per si, de forma individualizada, para que possamos atingir a regeneração do planeta como um todo.
Leon Denis, ele vem trazendo para nós exatamente essa afirmação. Para que a nossa iluminação se faça, é preciso que nós trabalhemos com os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos comungando sempre com as leis naturais e as leis divinas. E, consequentemente, nós teremos sempre em Jesus, nosso mestre, nosso guia, todo o conteúdo necessário para possibilitar esse crescimento, esse desenvolvimento. Assim, a parapsicologia conjugada com a biologia deverá iniciar uma nova era ontológica da parapsicologia. Aqui nós já começamos a adentrar dentro da ciência do espírito. Kardec, junto com Leon Denis, ele faz essas afirmações para nos possibilitar entender e compreender, ainda dentro daquele texto de Joana de Ângeles, a importância do pensamento para nós encarnados, a importância do pensamento diante do nosso crescimento, a importância do pensamento diante da nossa própria existência. Onde essas perguntas? O que é o homem? O que nós somos? Né? O que somos? De onde viemos e para onde vamos? A filosofia, através dos grandes pensadores, sempre trabalharam isso e tiveram muita dificuldade, até que, através da doutrina espírita, essas perguntas foram respondidas. E hoje nós não temos dúvidas em responder essas singelas perguntas. O que é o homem? O que nós somos? Hoje, com toda certeza, com toda convicção, nós podemos afirmar que nós somos espíritos. Na matéria, de forma provisória, aguardando um momento para que um dia, lá na frente, não haja mais a necessidade desse revestimento físico corporal. Porque a nossa essência é espírito. E como espírito, ainda em evolução e crescimento, necessitamos desse corpo. Né? O que somos? Somos aprendizes, somos espíritos cujo sinal foi dado lá atrás, quando Deus nos criou simples e ignorantes, para que pudéssemos, a partir da nossa consciência, assumir a responsabilidade dos nossos atos, dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos e buscar crescer para que possamos um dia chegar à auto-iluminação. De onde viemos? Esta ainda é uma pergunta que nós não temos como responder. Só sabemos que fomos criados por Deus. E para onde vamos? Isso aqui não tem dúvida. Vamos um dia estar próximo a Deus. Como todos os espíritos iluminados, a exemplo de Jesus. Um dia todos nós seremos próximos. Vamos trabalhar. Vamos acreditar. Serão respostas respondidas pela ciência, como já o fora através dos espíritos. Em várias obras nós temos estas questões respondidas, nos dando a afirmação necessária
para que a gente pudesse evoluir nessa caminhada, buscar a nossa espiritualização. O que resta é a ciência chancelar para que a Terra torne-se um mundo melhor em todos os aspectos: intelectual, ético, moral e espiritual. E aí nós percebemos da importância da doutrina espírita, a importância de Allan Kardec nas codificações, a importância de Leon Denis para que pudéssemos ter essa afirmação hoje. E não temos dúvida alguma que através da ciência, através do avanço da ciência, cada vez mais nós vamos aproximando de Deus, através da evolução intelectual, através do conhecimento. O que até então acreditava-se que seria uma grande barreira para a espiritualidade, o desenvolvimento da ciência, ela deixou de ser através dos estudos, do avanço, principalmente da física. Quando, através da física quântica, nos possibilitou entender e compreender muitas coisas que aconteciam no universo, muitos fenômenos que até então não havia uma explicação racional, e ela veio através da física quântica. Em prosseguimento, a neurociência, a epigenética e tantas ciências hoje que faz com que a gente pense o quanto nós estamos ainda atrasados em termos de aplicação de ferramentas colocadas à nossa disposição que não estão sendo usadas ou sendo usadas parcialmente, quase que nada, que poderia trazer para nós um grande avanço. Quando Kardec afirma que o perispírito seria a chave de grandes desenvolvimentos, quando a neurociência nos traz uma afirmação de que nós podemos trabalhar o DNA, a exemplo da epigenética, e quando nós percebemos o quanto o subconsciente não é explorado no bom sentido, nos remete a uma ignorância que nos faz refletir. Quando é que nós vamos verdadeiramente começar a entender o pensamento como ferramenta, como instrumento de crescimento e desenvolvimento? Então, hoje, através da ciência da doutrina espírita, nós podemos, com muita clareza, com muita convicção, aprofundarmos os nossos estudos paralelos à ciência, sabendo que nós estamos no rumo certo, sabendo que nós podemos empreender essa caminhada com segurança, com tranquilidade, com serenidade. Hoje, a ciência espiritualizada nos permite acompanhar de perto esse vasto campo de pesquisa, trazendo e colhendo conhecimentos com aplicações na prática, para que a gente possa nos compreender, nos conhecer um pouco mais
aquilo que até então, para nós, era verdadeiros mistérios. Os estudos e as pesquisas no campo da parapsicologia ocorrerá mediante a exploração da área extrasensorial. Não se trata de uma evasão da realidade material. Quando nós estudamos isso aqui, não é uma coisa irreal, é uma coisa totalmente real quando nós tratamos as questões extrasensoriais. O medo da verdade não pode impedir que trabalhe no campo do ser transcendental, transcendente, aquilo que vai além do físico, aquilo que vai rumo ao cosmos. Então hoje podemos garantir com toda convicção, com toda segurança, de que o ser transcendental, o ser holístico, o ser espiritual é um ser que merece encontrar essa verdade dentro de si. E nós vamos conseguir. Não tenha dúvida disso. Porque os caminhos nos direcionam a isso. E cada vez mais, através das pesquisas, através do conhecimento, vai nos proporcionando a cada dia um crescimento, uma evolução maior dentro desse campo. A ciência convencional não teve dificuldades através de Albert Einstein, que revolucionou a ciência moderna ao sentir a grandeza do universo, cuja contemplação concebeu o nome de religião cósmica. Einstein, sem dúvida alguma, foi um grande propulsor dentro da ciência, que fez com que aquele materialismo até então existente dentro da ciência passasse a compreender, a entender essa força cósmica, esse poder divino, essa concentração de Deus através do seu magnetismo, através dos fluidos vitais, através dessa força etérea, fazendo com que Deus fosse o centro, o responsável, o criador de tudo que existe. Não é à toa que ele denominou essa situação como sendo uma coisa que Deus gosta. Então, dentro desse campo, dentro dessa evolução do ser espiritual, nós acompanhamos aqui uma caminhada. Sócrates, inicialmente, nos convidando o autoconhecimento, nos convidando a entender verdadeiramente quem somos nós, a necessidade do nosso crescimento, da nossa evolução, do nosso interior. Posteriormente, temos aqui em Moisés os 10 mandamentos, que trouxe em Deus todo um aspecto que até então não se conhecia. Um Deus ainda que voltado à guerra, um Deus que impunha medo, um Deus severo, mas que ainda assim ele tinha suas leis, ele tinha suas normas de conduta, e utilizou esses mandamentos para poder conduzir e orientar o povo da época. Jesus, trazendo uma nova mensagem de um Deus de amor, de bondade, de caridade, ele trouxe consigo também a força do pensamento, a necessidade da vigilância e da oração,
não ainda no aspecto religioso, mas de uma necessidade pura do ser humano. Porque ele sabia que um pouco mais na frente nós iríamos entender e compreender as suas mensagens, os seus ensinamentos. O que na verdade era o pensamento? Qual o reflexo do pensamento na nossa existência? E mais tarde, através de Allan Kardec, já dentro do campo da ciência, veio confirmar para nós a necessidade de trabalharmos o pensamento, agora já não dentro de um campo teológico, simplesmente religioso, mas principalmente dentro de uma ciência. Uma ciência que nos aproxima de Deus. Uma ciência que aos poucos vai desnudando o ser humano como ser material e trazendo à tona o ser espiritual que emerge nesse corpo físico do qual ainda nós temos necessidade. Então a gente percebe a caminhada que foi para chegarmos até aqui, chegarmos até a ciência. E o que nós iremos encontrar daqui para frente? Quais serão os próximos passos? Finalmente, nós vamos começar a trabalhar o que mais importante nós temos, que é a alma, que é a nossa existência, que é a nossa razão de estarmos aqui. Trabalhar a alma. Trabalhar a alma como uma forma que até então não havia, por muitos de nós, uma necessidade, exatamente em função da ignorância que nós vivíamos, em função dos preconceitos, em função da nossa pouca ou nenhuma aprendizagem sobre a alma. Porque o que nós sabíamos a respeito de alma? O que a religião nos ensinou a respeito da alma? Que a alma, ao desprender-se do corpo, segundo algumas religiões e a própria religião católica, ela iria, dependendo do seu estágio de evolução, poderia ir para o céu, poderia ir para o purgatório, poderia ir para o inferno. Até então, o que nós sabíamos da alma era exatamente isso. Através da doutrina espírita, passamos a ter uma referência de alma muito diferente, onde nós começamos a entender que nós temos que trabalhar a alma enquanto estamos aqui. Porque se amanhã, para onde ela vai estar, pouco importa, porque o mais importante é nós trabalharmos a alma enquanto ela está no corpo físico, para que essa preparação se faça de forma natural, como deve ser. Uma alma que deve ser trabalhada a despeito de estar no corpo físico. Eu diria mais, aproveitar para trabalhar a alma enquanto ela está no corpo físico. Nós tememos a morte, mas não tememos a vida. A morte é uma coisa natural que vai acontecer naturalmente. A vida depende de cada um de nós
dar a ela uma existência melhor ou pior, dar a ela uma existência infernal ou no paraíso. E isso fazemos enquanto estamos encarnados. E é ainda pela alma que nós vamos cultivar, alimentar, ter a esperança do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento. Trabalhando a alma, nós vamos ter que começar a trabalhar a mente, a trabalhar o pensamento. Eis para nós um grande desafio. Não é trabalhar o corpo físico, não é trabalhar o perispírito, é trabalhar a mente e o pensamento. O que nós podemos fazer hoje para trabalhar a nossa mente e o nosso pensamento? Qual a importância que tem a mente e o pensamento para nós? Como que a mente está inserida dentro do contexto da alma? Como que o pensamento está inserido dentro da proposta da alma? É isso que nós temos que aprender a lidar daqui para frente. Todo o nosso estudo, todo o nosso trabalho dentro da pedagogia espírita até hoje, aqui desenvolvida no Lar de Maria, foi sem dúvida alguma para chegarmos aqui, chegarmos até a alma, chegarmos até a mente e o pensamento, para que agora sim, dentro dessa característica da era do Espírito, nós vamos trabalhar com toda intensidade, com todo o volume de conhecimento a respeito do pensamento. Quais as influências do pensamento? Como trabalhar o pensamento em prol de nós mesmos? Como trabalhar o consciente e o subconsciente? Esta é a proposta do Lar de Maria, dos nossos estudos na terça-feira, dentro da pedagogia espírita. Todos os seres vivos respiram na onda do psiquismo dinâmico que lhes é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. Esse psiquismo independe dos centros nervosos, de vez que fluido da mente é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesma. Por isso que eu disse que através da doutrina espírita, através da sua ciência, é que André Luiz, através de Francisco Xavier, dos domínios da mediunidade, passou a trazer esses conhecimentos que aos poucos a ciência vai pontuando e vai trabalhando. Aos poucos a ciência vai interpretando todas essas afirmações que nos chegam do mundo espiritual através das obras de Chico Xavier. Hoje nós podemos, com muita afirmação, dizer que Chico Xavier foi, sem dúvida alguma, um grande propulsor do desenvolvimento da ciência da doutrina espírita através das psicografias de André Luiz e de Emmanuel. Hoje, as suas obras estão sendo estudadas, pesquisadas e analisadas nas universidades,
não só no Brasil, como no exterior, como ponto de informação, de pesquisa. Hoje nós sabemos porque Chico Xavier conseguiu psicografar mais de 400 obras espíritas e obras desse pilar. Foi exatamente para nos proporcionar esse crescimento, essa evolução. Quando o Espírito diz amai-vos e instruí-vos, é exatamente para que através do amor que devemos dedicar a todos e a nós próprios, trazer para nós também uma obrigação, uma responsabilidade a respeito da instrução. E quando ele fala em instruí-vos, ele não faz referência a uma determinada instrução. Ele faz o seu aspecto maior, a instrução geral. Se existe hoje um segmento, se existe hoje uma religião, ou uma ciência, como queiram, ou uma filosofia, que exige um conhecimento maior e abrangente e com profundidade, é sem dúvida alguma a doutrina espírita. Porque ela traz no seu bojo a ciência, a filosofia e a religião. Esses três pilares que devem igualmente ser desenvolvido, estudado, pesquisado, para que possamos extrair dos seus princípios, dos seus conceitos, aquilo que nós necessitamos para o nosso crescimento e para o nosso mundo. Quando nós vimos na obra de André Luiz, nos domínios da mediunidade, um texto nesse sentido, nos faz refletir o quanto a sua obra é importante para o mundo acadêmico, o quanto a sua obra é importante para as pesquisas, para que ela pudesse, a partir daí, ser a semente a germinar nas universidades, nas pesquisas, para que pudesse, a partir daí, trazer para nós, trabalhadores das casas espíritas, um conteúdo voltado para o ser, para o pensamento, para a mente, para o subconsciente. Corpúsculos mentais, como alicerce vivo de todas as realizações no plano físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Entretanto, ele ainda é matéria. A matéria mental, em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sob novo sentido, compondo um maravilhoso mar de energia sutil em que todos nós achamos submersos e no qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo. Valdo Vieira e Chico Xavier. Mecanismo da mediunidade entre a luz. Mais uma vez, pontuando aqui o que ele traz para nós como sendo um grande elemento de estudo, onde ele afirma que o pensamento, ainda que etéreo, para nós encarnados na terceira dimensão, é ainda matéria. Por isso faz muito sentido. Quando ele afirma que é matéria, é porque ele sabe que através do pensamento nós conseguimos o quê?
transformar o nosso pensamento em matéria. Materializar. Por isso nós trabalhamos o nosso subconsciente. Por isso que nós trabalhamos o nosso perispírito. Por isso que nós trabalhamos, através da epigenética, a mudança do DNA. E quando os espíritos vêm trazendo essa informação, é na verdade uma bênção de Deus para que possamos evoluir, possamos crescer, desenvolver os nossos conhecimentos. E aí a gente percebe que Allan Kardec veio e trouxe sua mensagem, a base, a estrutura da doutrina espírita, mas que não podemos ter em Allan Kardec a estagnação da doutrina espírita. Por isso que nós temos que compreender a doutrina espírita como sendo, na verdade, um campo enorme de crescimento e desenvolvimento em todas as áreas. E hoje o que nós percebemos, que aquelas casas espíritas que permanecerem com a mesma estrutura de alguns anos atrás, ela vai tolir, vai dificultar o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Não estamos dizendo que Allan Kardec e as obras codificadas estão superadas, muito pelo contrário, ele continua e será sempre o alicerce da doutrina espírita. Como Jesus foi, continuará sendo e sempre será o nosso mestre, o nosso guia. Mas não podemos ficar parados no tempo e no espaço, deixando as coisas acontecerem, sabendo que um dos pilares da doutrina espírita também é a ciência. Se assim não fosse, Chico Xavier, que foi e continua sendo um espírito altamente iluminado, um missionário, não veio para nós, na condição de encarnado, simplesmente para estar conosco. Ele veio para trazer uma mensagem relevante. Mais do que uma mensagem, veio trazer para nós sementes de bons frutos. Veio trazer para nós conhecimentos e informações necessárias ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento. Por isso é interessante abraçarmos essa causa como deve ser, com coragem, com convicção, com aquilo que Allan Kardec afirmou que deve ser sempre um espírito. Nossa mente é um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras da nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios. Ou seja, a nossa mente é uma usina a produzir incessantemente toda a energia sutil para o nosso bom viver. É da nossa mente que nós produzimos a nossa felicidade. É da nossa mente que produzimos ainda as nossas enfermidades. Não existe o determinismo. O que existe é apenas a convicção da fé, a convicção da crença. E é através da nossa mente, ao produzir essa força, é que nós vamos impulsionar a nós todo esse potencial.
A ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e qual a vontade imprime movimento e direção. Quando Jesus afirmou lá atrás sobre a fé, sobre a crença, é exatamente sobre isso aí que ele afirmava. E como ele não tinha como dar esse entendimento, ele deixou dentro do campo religioso. E hoje nós sabemos como que funcionava e como que desenvolveu os milagres produzidos por Jesus. Que foram milagres com base nas leis naturais. Hoje nós sabemos que Jesus fez tudo aquilo embasado no conhecimento etéreo, fluídico, do magnetismo. Do conjunto das nossas ideias resulta a nossa própria existência. Nós somos o que pensamos. Veja só, gente. Nós somos o que pensamos. Isso não é uma frase solta jogada no ar. É uma realidade. É uma convicção. Se nós não acreditamos nisso, não adianta nenhum esforço no sentido de melhorarmos. Se nós não tivermos a convicção de que pelo pensamento nós podemos imprimir um novo estilo de vida, uma nova forma de existência, tudo que fazemos vai ser inútil. Não faz sentido. É perda de energia, é perda de esforço. E isso já vem, mesmo como nós vimos, desde antes de Cristo, essas afirmações. E hoje a ciência nos revela, nos comprova isso. Então não tem por que mais nós atribuirmos os nossos fracassos, os nossos insucessos, as nossas insatisfações, as nossas tristezas, angústias, que não seja em nós próprios. E muitas vezes nós vamos atribuir o karma, vamos atribuir a existências passadas, vamos atribuir o nosso planejamento reencarnatório, vamos atribuir todos esses elementos como uma justificativa para os nossos insucessos. Até onde isso é válido ou não? Hoje nós podemos refletir. Hoje nós podemos pensar. Ora, nós somos espíritos imortais, eternos. E nós estamos aqui em crescimento e evolução. E Jesus disse que o amor cobre os pecados. Então, se por amor eu condicionar a minha existência, se por amor eu imprimir a minha existência, tudo aquilo que eu fiz de ilícito, tudo aquilo que eu fiz de forma prejudicial a mim mesmo, enquanto ignorante, eles não serão cancelados, eles não serão anulados, mas terão um outro entendimento,
terão uma outra compreensão, para que a gente possa, através da lei de causa e efeito, não ser interrogado, mas isso está mais do que provado. Quando você tem como meta construir uma casa, comprar um carro, qualquer bem material, se você tiver foco, você consegue. Não tem dúvida disso. E a toda hora nós temos vastas obras, vastas literaturas nesse sentido. Você consegue. Ora, se dentro do aspecto material nós conseguimos, por que no aspecto espiritual nós não vamos conseguir? É uma questão mesmo de querer. Só que valorizamos normalmente muito mais as questões de aspecto material do que espiritual. Ainda que o aspecto material seja mais fácil a conquista do que o espiritual, mas ainda assim vale todo o nosso esforço para a conquista espiritual. Hoje nós sabemos como funciona isso. E a ciência nos mostra como que a gente consegue isso. Quantas pessoas falam, não sei como que eu consegui a minha casa, eu não tinha dinheiro algum. Isso toda hora nós temos exemplos. Eu não sei como que eu consegui meu carro, eu não sei como que eu consegui meu emprego. É porque de uma forma, sem que ela percebesse, ela trabalhou o seu subconsciente para que isso fosse materializado. É aquilo que André Luiz fala. É a usina da mente trabalhando, produzindo energia, se materializando. Então isso é comprovação científica. Hoje os estudos já estão direcionados nesse sentido, né? É um núcleo de força inteligente que trabalha para proporcionar ao indivíduo essas realizações. E quando nós percebemos essa força que nós temos e que não utilizamos, nós vamos ver o quanto nós podemos crescer e desenvolver para o nosso bem. Constantemente nós somos sabotados quando nós deixamos o nosso pensamento se conduzir para a inércia, para eu não dou conta daquilo, eu não sou capaz, eu não consigo, eu estou frágil. Porque enquanto nós estivermos pensando dessa forma, é o consciente que está trabalhando e alimentando o subconsciente com essa informação, e ali está materializando uma coisa que é natural do ser e transformar em realidade. O subconsciente, ele não questiona. O consciente sim, o subconsciente não. Então quando você começa a agir assim e a pensar assim, você está alimentando o subconsciente daquilo que ele precisa. E ele não tem um filtro para saber o que é certo e o que é errado. Não compete o subconsciente. Ele apenas registra ali e fica sentado ali. Tanto é assim que quando você sofre o efeito da hipnose, você realiza aquilo independente do seu consciente, porque é o subconsciente que está agindo. Nós estávamos comentando a questão da dor ali fora, né? O indivíduo sob efeito da hipnose, ele não sofre dor alguma, mas todo o seu organismo está ali. Nada mudou a não ser o aspecto da sugestão, o aspecto do pensamento, ao atingir o subconsciente. E é isso que nós precisamos aprender a trabalhar. Jesus Cristo, nas suas pregações, nas suas curas, ele sempre afirmava: ide-se e não peque mais, para que mal maior não suceda. Por quê? Ele sabia que a questão era do pensamento, né? E dizia mais: a tua fé te curou. Ele nunca falou: eu te curei. É a tua fé que te curou.
É essa fé, é essa crença que nós temos que ter para sacudir essa moleza, essa preguiça, essa inércia e sofrimento que carregamos conosco. Essa cruz do qual, se nós quisermos libertar, nós libertamos. Ah, mas eu não consigo. Você já está julgando no seu subconsciente essa informação. Ah, eu não consigo. Ah, não tem força para aquilo. Ah, não tem jeito. Comigo não tem jeito mesmo não. Com o outro tem, mas comigo tem não. A gente já entra derrotado. Então são essas questões que nós precisamos trabalhar, acreditar, porque o nosso subconsciente, ele vai receber aquilo que nós queremos que ele receba. E com ele não tem meio termo. É o preto no branco. Ele não tem discernimento. O nosso consciente não. Será que é? Não é? Não sei se é, não é? Não. O subconsciente já vai direto no registro lá. Já fica computado lá. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. O hábito saudável da oração, dos bons pensamentos, através de leituras edificantes, dos diálogos que enriquecem o ser interior, da fluidoterapia, passes, águas fluidificadas, desobsessão, tudo isso aqui deve fazer parte de uma nova cultura. Tudo isso aí deve fazer parte do ser integral que nós somos. E Joana de Ângeles vem trabalhando isso aqui, reforçando o que Emmanuel, o que André Luiz já afirmou ali, como nós vimos. Nenhum desfaz o outro, o que afirma, são complementos. E tudo vem no seu tempo certo. Tudo vem no momento que precisamos para avançar e ter a nossa crença e a nossa fé. A saúde é, portanto, o estado ideal do espírito que se descobriu a si mesmo e se identifica com o cosmos, nele inserido em clima de harmonia. Jesus veio trazer isso para nós. Deus não quer nenhum de nós enfermo ou triste. É pela nossa incapacidade de entender e compreender esses equívocos que nos faz sofredores, que nos faz enfermos, que nos faz infelizes. Nós somos herdeiros dos nossos pensamentos e cultivamos em terra fértil aquilo que queremos, bom ou ruim. O subconsciente é terra fértil. O que planta nele, ele nasce. Quer seja coisa boa, quer seja coisa ruim. Hábito saudável da oração. Quando nós oramos, nós estamos preparando o terreno do subconsciente com as coisas boas e plantando ali para que ele possa germinar depois. Hoje já temos estudos a respeito da oração, dos efeitos dessa energia. Então, mais uma vez, está comprovado o quanto a força do pensamento pode ser positiva ou negativa ao se instalar no nosso subconsciente. Cabe a cada um de nós como trabalhar isso. E aí nós vamos chegando ao final, agradecendo a todos